Olá pessoal, hoje estamos aqui de volta com um novo vídeo na companhia da professora Juliana Boist e também do professor Gustavo Cardoso, que irá falar sobre doença arterial coronariana e exercício físico. Professor Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. A gente gostaria de saber um pouco da tua história, como é que foi o início, o contato com a educação física, reabilitação cardíaca, como é que foi essa história, por favor? Então, obrigado pelo convite, tá? Participar desse evento, né, que é tão relevante, né, para a cardiologia brasileira, né, principalmente a cardiologia do exercício. Obrigado, Douglas, obrigado, Juliana, obrigado, Rafael, obrigado a todos da comissão, né, que vem contribuindo de uma maneira muito relevante para a educação física dentro dessa área. Né, vocês estão de parabéns pela organização desse grande evento e desse difícil evento de ser realizado, né, com tanta qualidade. Né? Então, meu nome é Gustavo, tá? Eu sou professor de educação física. Atualmente eu trabalho com reabilitação cardiovascular e metabólica também, trabalho com grupos não só de cardiopatas, mas aqueles indivíduos que estão numa prevenção secundária, né, com hipertensão, com diabetes mellitus, obesidade, enfim, aqueles indivíduos com a síndrome metabólica. Né, mas antes de entrar na educação física, né, eu tive um contato muito grande com o esporte, né, eu fui atleta de alto rendimento, né? Cheguei a participar de algumas seleções, né, estaduais, brasileiras, né, de atletismo, e a partir daí surgiu esse meu encanto pela atividade física, né, principalmente pelo desporto de alto rendimento. E aí eu fui prestar um vestibular, né, assim, na adolescência. Aí, como todo adolescente, né, naquele processo de formação, também com muitas dúvidas, eu resolvi prestar vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro para Engenharia Civil, farmácia para a Universidade Federal Fluminense e educação física para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Acabou que eu passei nos 3 vestibulares e acabou que eu escolhi a educação física. Né? A gente tinha acabado de ter o reconhecimento do profissional de educação física no Brasil, né, pelo Conselho Federal de Educação Física, até que a gente resolveu investir nessa área, conversando com alguns amigos, com alguns profissionais, e aí eu entro na Faculdade de Educação Física querendo ser técnico de atletismo, né, fazendo toda aquela formação, sendo monitor de atletismo, monitor de treinamento de força, aí começa a surgir aquela paixão por dar aula, né, de formar novos profissionais dentro da área de exercício, né, de contribuir para a formação de algumas pessoas dentro da área de exercício. Até que eu começo a desenvolver algumas pesquisas ao nível da graduação mesmo, né, em estudos relacionados à diminuição de pressão arterial em programas de caminhada dentro dos hospitais universitários, né, dentro dos programas de saúde pública mesmo da própria cidade do Rio de Janeiro. E eu comecei a me encantar por populações especiais, aquelas populações que apresentavam um distúrbio cardiometabólico. Tive uma experiência na graduação, né, em estágios com insuficiência cardíaca, né, indivíduos com fibromialgia, diabetes, hipertensão, gestantes, enfim. A gente tem um projeto até hoje, né, o Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é um laboratório que trabalha com grandes grupos populacionais, né, que apresentam complicações cardiometabólicas ou não. Né, e aí eu comecei a desenvolver esses estudos, até que no meio da faculdade, eu resolvi dar uma ênfase maior no estudo para populações especiais. Até que eu comecei a trabalhar, né, com pesquisa, né, na própria graduação, né, aproximadamente uns 15 anos atrás, né, com pesquisa e também com a assistência. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica, né, numa região nobre aqui da cidade do Rio de Janeiro, até que eu virei o coordenador de educação física dessa clínica, uma clínica específica de reabilitação cardíaca. E aí eu comecei a desenvolver estudos dentro dessa clínica também, né, vendo segurança de treinamento intervalado. Existia uma restrição muito grande
naquela época, para o treinamento de alta intensidade em reabilitação, não existia estudo, né, tão confiável para treinamento intervalado para esse tipo de população, até que eu resolvi desenvolver o meu modelo de treinamento físico, né, para a população cardiopata e comecei a aplicar numa escala menor, né, dentro dessa população, até que um plano de saúde grande aqui do Rio de Janeiro resolveu me contratar para desenvolver não só esse serviço de assistência, mas desenvolver um trabalho numa base de dados que eles tinham muito grande aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, com a possibilidade de realizar um ensaio clínico randomizado, né, com grupo controle, enfim. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e a partir daí as minhas pesquisas, né, elas começaram a ficar bem voltadas para a reabilitação cardíaca. Né, tudo que eu comecei a produzir em termos de resumo para congresso, em termos de artigos, né, capítulos de livro, foi tudo voltado, né, para a população cardiopata, com uma boa função ventricular ou não. Né, em cima disso, eu comecei a desenvolver cursos dentro dessa área, né, comecei a tentar capacitar pessoas dentro dessa área, porque a nossa inserção na área de saúde ela foi cada vez mais aumentada, né, reconhecida pelo Ministério da Saúde, não só na prevenção primária como antigamente, mas como, né, aquele indivíduo que trabalha com a prevenção secundária e terciária. Né, então, eu comecei a capacitar pessoas dentro dessa área. Em suma, né, resumindo, como é que foi a minha trajetória? Né? Eu comecei com um sonho de ser um técnico de atletismo. Né? Acabou que no meio da faculdade eu fiquei encantado por populações especiais e, né, tudo que eu tenho hoje, construção de patrimônio, construção do profissional Gustavo, da pessoa Gustavo, né, eu devo muita coisa ao trabalho relacionado a populações especiais. Né, e essa é uma área que me encanta cada vez mais, né, e que eu teria muito prazer de poder compartilhar mais ainda conhecimentos, né, com essas pessoas e aprender, né, e aprender também bastante com os profissionais qualificados da área, né, as pessoas que estão desenvolvendo pesquisa em alto nível dentro dessa área. Gustavo, é bem comum, é que nem tu falou, é bem comum a gente iniciar de uma forma na graduação e depois virar um pouco o lado e descobrir outras coisas, né? Isso é bastante comum. Eu também comecei de uma forma, com uma meta, e daqui a pouco fui descobrindo outras áreas, passando por diversas nuances da educação física até chegar também na parte da reabilitação cardíaca e também hoje da pesquisa. Gustavo, eu queria ver contigo, dos seus trabalhos que você já publicou, a gente poderia pincelar algum interessante em relação à doença arterial coronariana e exercício? Poderia falar um pouco desses teus trabalhos, por favor? Tem um artigo, né, que eu publiquei em 2015, né, ele teve até uma repercussão, né, interessante, não só na parte científica, mas na parte de mídias também, né? Algumas emissoras pediram para conhecer esse modelo de treinamento, né? Como que ele treinou cardiopatas, né, numa intensidade tão alta. Pô, será que isso é seguro mesmo? Né? Com relação a esse trabalho, né, ele foi um ensaio clínico randomizado, né, que eu tive 3 grupos, né, um grupo que treinou em alta intensidade, né, chegando a uma frequência cardíaca de pico de aproximadamente 90% da frequência cardíaca atingida no teste máximo e recuperando aproximadamente 60% da frequência cardíaca de pico, né, atingida no teste, e comparado com um grupo que treinou de forma moderada, entre 70% e 75%, né, da frequência cardíaca de pico, e também com um grupo controle, né, para ver qual foi o grande efeito disso. Né? E o que aconteceu? Né? Todas as variáveis que tinham o VO2, né, o consumo de oxigênio, como uma variável a ser medida, todas essas variáveis apresentaram melhorias, né, nos indivíduos que treinaram de forma intervalada, de uma forma mais intensa, quando comparado ao grupo moderado e mais ainda quando comparado ao grupo controle. Né? O grupo moderado, né, aquele grupo que
realizou um treinamento moderado contínuo, ele não apresentou melhorias, né, na capacidade cardiorrespiratória. Isso foi citado em outros estudos também, né, que foram publicados posteriormente, né, com treinamento moderado para essa população que faz uso de beta-bloqueador, né, uma dosagem elevada, bloqueadores de canais de cálcio com intervenção cronotrópica e inotrópica. Essa população não apresenta um plus de VO2 quando treina de uma maneira moderada. E o grupo controle, né, aquele grupo que não faz exercício, né, a gente sabe qual é o desfecho, ele perde uma capacidade física de uma maneira muito acentuada e de uma maneira muito rápida. Né? Então, esse estudo especificamente, ele observou, né, marcadores ventilatórios e marcadores cardiovasculares, né, principalmente a curva de pulso de oxigênio, né, que é uma curva que vem sendo estudada, né, por diversos autores, pesquisadores, inclusive brasileiros. Né, o orientador da Juliana estudou por um tempo, né, a curva de pulso de oxigênio, né, já publicou algumas coisas, né, relacionadas ao pulso de oxigênio. Né, alguns pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, o pessoal da Stanford University, né, publicou algumas coisas relacionadas à mortalidade, né, quando se pensa em curva, em pulso de oxigênio, em valores máximos e submáximos também. Né, então, essa curva de pulso de oxigênio, ela apresentou, né, uma melhoria no slope, ou seja, na sua inclinação, né, e apresentou também uma melhoria nos valores máximos em grupos que fizeram treinar em alta intensidade, né, mostrando assim que esse treino de alta intensidade ele melhora, né, a potência cardiovascular, né, em populações coronariopatas quando treinam por um período de 4 meses, 3 vezes por semana. Gustavo, poderia explicar para nós essas variáveis ventilatórias, quais delas foram avaliadas? Enfim, só para o pessoal que está começando agora na área da reabilitação, exercício, cardiopatias, entender um pouquinho dessas variáveis e saber o porquê que elas alteram ou não, enfim, dependendo da intensidade do exercício, da duração e assim por diante. E só para complementar já, né, possibilitando uma resposta mais completa, além de explicar o que são essas variáveis, tentar transpor para a prática, né? Por exemplo, um profissional de educação física vai ler teu artigo, vai ver os benefícios, né, qual é o efeito da intervenção, né, sendo que o HIIT foi mais eficaz nessas variáveis. Mas como é que ele vai explicar, como é que ele vai usar um argumento para que o seu aluno treine, né, realize esse protocolo de exercício, por exemplo? O que essas variáveis implicam na vida de uma pessoa que tem a doença arterial coronariana, por exemplo? Sim, tem alguns centros, né, que eles calculam risco, né, assim, quanto mais a pessoa aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória, né, menor é a chance dela morrer mais cedo, né? Então, são estudos assim relacionados à mortalidade e também à morbidade, né? Eu já trabalhei para algumas empresas que elas tinham como objetivo redução do risco cardiovascular da população como um todo. E aí, quando você gera um plus maior no VO2, ou seja, no consumo máximo de oxigênio, na capacidade máxima daquele indivíduo, né, utilizar a energia oriunda da oxidação, né, oriunda do oxigênio também, né, e, consequentemente, transpor isso para fazer a atividade, né, quanto maior a capacidade dele, né, de consumo de oxigênio, melhor é a sobrevida dele, né? E menos ele interna, menos ele apresenta complicações, no caso, com o plano de saúde. Né? Quando a gente pensa em larga escala, aumentar o VO2 dessas pessoas, né, com treinamentos, por exemplo, de alta intensidade, você está diminuindo, né, gastos públicos, né, provavelmente com medicamentos, com internações, né, com doenças oriundas da baixa capacidade física, que apresentam associações com a baixa capacidade física. Por exemplo, um hipertenso que apresenta uma baixa capacidade, uma população hipertensa que apresenta uma baixa capacidade física, ela tem um prognóstico muito pior do que aquela população que apresenta uma alta capacidade física.
Então, na prática, né, quando a gente pensa na prescrição de treinamento de alta intensidade, e lembrando que é um treinamento de alta intensidade pro cardiopata, né, não é aquele treinamento de alta intensidade que a gente observa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nas praias, né, nos estúdios, nos boxes, enfim. É um treinamento de alta intensidade pro miocárdio. Esse modelo de treinamento, que você coloca a 90% da capacidade máxima desse músculo cardíaco de se trabalhar, né, esse modelo de treinamento, ele acaba sendo um modelo de treinamento mais eficaz para prevenir mortalidade. Né? Inclusive, tem estudos, né, do Stephen Blair, alguns estudos mostrando que populações que treinem alta intensidade numa alta frequência semanal, elas apresentam um risco menor de infarto do miocárdio, quando comparado àquela população que não treina em alta intensidade. Então, assim, uma mensagem para o pessoal da educação física, né, que está começando a prescrever atividade física ou que vai começar, né, um processo de formação, é muito importante conhecer variáveis de treinamento para que esse treino do indivíduo ele fique de uma forma intensa, mas de uma forma também segura. Né? Então, assim, complementando, eu acho que essa segunda pergunta da Juliana ela foi extremamente relevante, né, para complementar essa resposta e mostrar que, na prática, né, é muito importante, né, esse indivíduo melhorar o condicionamento físico dele, principalmente o cardiorrespiratório, né, o fator cardiorrespiratório, para que ele, né, tenha um prognóstico melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Eu acho que é válido ressaltar, né, que no teu estudo todos os pacientes realizaram um teste cardiopulmonar do exercício, correto? Correto. E foi o que permitiu a prescrição individualizada, né? E que tu pudesse, então, determinar a zona-alvo, né, específica para cada paciente, baseado na frequência cardíaca de pico. E sempre um questionamento que surge, né, quando a gente conversa, ou então faz uma apresentação em que aborde o treinamento intervalado de alta intensidade em relação à segurança. Então, uma pergunta, né, que eu faço para ti, teve algum evento adverso ao longo do teu estudo? Como é que os pacientes receberam essa intervenção? Eles gostavam de treinar, né, nessas intensidades superiores? Em relação também ao que a gente tem na literatura, né? Treinar HIIT ou treinar contínuo em moderada intensidade. Tem diferença no número de eventos ao longo desses estudos, desses ensaios clínicos randomizados? O que, assim, é intercorrência zero, tá? A gente não teve intercorrência, né, de origem cardiovascular. Né, nos eventos também a gente não teve internação no decorrer do estudo, né, assim, comparado, vamos pegar a literatura como um todo, né, vamos pegar os estudos do Ulrich Wisloff, né, que estudou uma população cardiopata, ele comparou alta intensidade com um grupo que treinou, foi um estudo multicêntrico, uma população que treinou em alta intensidade, outra que treinou de forma moderada. A incidência de eventos, né, atualmente, é muito pequena dentro de programas de reabilitação cardíaca, né, independente da gravidade dessa cardiopatia, né, inclusive em populações que apresentam insuficiência cardíaca. Né, e essa população ela está treinando numa zona de segurança. Por exemplo, quando ela treina de 60% a 90%, esse treinamento ele está muito seguro. Né? E com relação à adesão, as pessoas, eu não perguntei se elas estavam gostando ou não. Né? Pode ter sido um viés de estudo com relação à prática prazerosa de atividade física. Mas eu tive uma adesão maior do que 90%, né, nas sessões, né? Incluindo o período de carnaval, período de Natal, enfim, somando todas essas sessões, a gente teve uma adesão superior a 90%. Tá? Acabou que eu não respondia as variáveis, né, cardiorrespiratórias e ventilatórias que o Douglas, né, me perguntou. Né? O OAS nada mais é o Oxygen Uptake Efficient Slope, né? É a curva de eficiência de consumo de oxigênio. Isso é uma função logarítmica, né? A gente
esse comportamento do OAS, ele nada mais é do que o VO2 dividido pelo logaritmo do VE, né, da ventilação, né? Ele apresenta um comportamento logarítmico, né, em todos os pacientes. E quanto melhor a eficiência de consumo de oxigênio a cada ventilação, melhor é o prognóstico desse indivíduo, né? Ou seja, quanto mais oxigênio ele consome a cada inspiração, por exemplo, né, melhor o prognóstico para ele, né? E isso, em indivíduos com insuficiência cardíaca, indivíduos com cardiopatia, eles apresentam uma ineficiência muito grande. Eles precisam ventilar muito para consumir, né, uma quantidade razoável de oxigênio. Isso serve também para o VE, VCO2 slope, né? Quando as pessoas elas precisam ventilar muito para expulsar pouco CO2, essa eficiência ventilatória também está prejudicada. Ou seja, quanto maior esse VE, VCO2 slope, né, pior é o prognóstico desses indivíduos. Né? Na minha população, né, nesse estudo que eu testei, a população coronariopata, eles apresentavam, né, um padrão de normalidade, né, nessas variáveis que eram tanto oriundas do oxigênio quanto eram como oriundas do CO2. Né? Tanto o VE, VCO2 slope, assim como a OAS. Né? E aí eu não consegui observar melhorias. Mas quando a gente realiza treinamento da musculatura inspiratória, por exemplo, tem alguns estudos que esses indivíduos acabam apresentando algumas melhorias, não só nesse padrão de cinética de oxigênio, como no padrão de produção de CO2. E quando você pega uma população com insuficiência cardíaca, que é a população de uma das entrevistadoras aqui, né, o foco de estudo da Juliana, quando a gente realiza esse treinamento muscular inspiratório, geralmente eles melhoram essa eficiência, né, tanto a eficiência de consumo de oxigênio, como a facilidade para expulsar, né, para, na verdade, expelir, né, esse CO2. Né? Então, essas são as duas variáveis ventilatórias. E tem a variável cardiovascular, que é o pulso de oxigênio, que nada mais é do que o VO2 dividido pela frequência cardíaca. Né? Quanto mais oxigênio esse indivíduo consome num determinado ciclo de frequência cardíaca, maior é o pulso de oxigênio dele. Ou seja, esse indivíduo, talvez ele não precise aumentar tanto, né, o seu componente cronotrópico, a sua frequência cardíaca, para consumir uma quantidade tão alta de oxigênio. Né? Então, são indivíduos assim, extremamente condicionados, né? Aqueles indivíduos atletas, né? Triatletas, indivíduos maratonistas, eles apresentam um pulso de oxigênio máximo muito alto, porque eles consomem muito oxigênio para uma frequência cardíaca não tão alta. Né? Então, e essa é uma variável de prognóstico. Não, o indivíduo, quando ele apresenta uma cardiopatia, geralmente ele vai apresentando perda de massa muscular, né? Pode apresentando a sarcopenia, né? Uma condição de caquexia. Então, esse indivíduo, ele tem uma dificuldade muito grande de realizar ações oxidativas. Ele tem dificuldade muito grande para consumir o oxigênio. Então, o pulso de oxigênio dele geralmente é baixo, né? Porque o VO2 dele é muito baixo, e se o indivíduo não estiver controlado em termos cronotrópicos, a frequência cardíaca dele tende a ser muito alta. Então, esses indivíduos, eles apresentam um pulso de oxigênio muito, muito reduzido. E, Gustavo, só uma questão para quem ainda não leu o teu artigo, enfim, mas depois desse vídeo certamente vai ler. Teve uma diferença entre o treino de alta intensidade e moderada intensidade para esses desfechos que tu falou? Qual a diferença, Douglas? Não, a diferença, por exemplo, impulso de oxigênio, treinamento de alta intensidade versus moderada. Houve diferença ou no OAS ou no VE/VCO2? A gente fez uma randomização desses indivíduos, acabou que a gente conseguiu colocar os grupos bem homogêneos, né? E então no baseline todos estavam iguais.
O plus, né, de pulso de oxigênio, né, no pulso de oxigênio máximo, assim como no submáximo, ele foi muito maior na população que realizou treinamento de alta intensidade do que aquela população que treinou de forma moderada. A população que treinou de forma moderada, ela não apresentou plus, né, de forma significativa do pulso de oxigênio, e em outras variáveis também. Né? As variáveis ventilatórias, elas não apresentaram alterações. Tá? Elas não apresentaram alterações. O exercício não foi capaz de melhorar essas variáveis ventilatórias, tanto na alta intensidade quanto na moderada intensidade. E também no grupo controle, eles não apresentaram alterações. Até porque eles apresentavam um padrão de normalidade. Né? Eles não tinham que melhorar tanto em termos de variáveis ventilatórias. Mas quando a gente pensa em pulso de oxigênio e consumo máximo de oxigênio, esses indivíduos que treinaram em alta intensidade, eles tiveram um ganho muito maior, né, de aproximadamente 20%, né, comparado ao baseline. O grupo moderado, ele não apresentou melhorias, e o grupo controle, né, quando a gente pensa em pulso de oxigênio, as variáveis oriundas do VO2, eles perderam aproximadamente 20%. Tu comentou no início da entrevista que o grupo que realizou, então, HIIT, aumentou o consumo de oxigênio de pico, enquanto que o grupo que realizou o treinamento contínuo e moderada intensidade não apresentou melhora nessa variável. Mas o que eu acho que é muito importante também a gente lembrar é que o grupo controle apresentou uma redução, né, no consumo de oxigênio de pico. E daí o que tu constata a partir do teu artigo? Somente o HIIT, então, vai ser recomendado para o paciente com doença arterial coronariana? A gente ainda considera o treinamento contínuo de moderada intensidade? Tá, nesse estudo não mostrou benefício, mas também foi um grupo que não reduziu, né, essa variável. Ou será que dentro do treinamento contínuo de moderada intensidade a gente pode prescrever esse treinamento de uma forma diferente? Resumindo a pergunta, né? Quão importante tu considera o HIIT e o treinamento contínuo moderado na prescrição desse tipo de paciente, né? Qual a importância de cada um deles e talvez como é que a gente pode manejar essas variáveis para que eles sejam o mais eficazes possíveis dentro de uma periodização, né? Que é sempre o que a gente espera. Com relação à periodização, né, quando a gente pensa no mesociclo, no macrociclo para esse tipo de população, a gente sempre passa por um período de adaptação, né, a gente adapta os indivíduos, né, ao ergômetro, que geralmente eles são sedentários, não têm experiência com exercício. Né, geralmente as 2 primeiras semanas a gente faz um treino, uma adaptação moderada para todos os indivíduos, e depois a gente começa a aumentar a intensidade. Né? Quando comparado ao controle, o treinamento moderado ele é muito mais eficaz. Assim, a tendência natural da doença cardíaca é, quando o indivíduo está sedentário, sobre o uso de alguns medicamentos, ele tende a apresentar redução da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, realizar treinamento moderado é uma forma de tratamento também. Né? É uma forma de manter a condição física desse indivíduo a ponto dele não apresentar os efeitos deletérios do sedentarismo. Né? Mas, se você quiser dar um plus maior, né, em termos de consumo de oxigênio, né, vamos pegar uma população lá com 4 METs, 3 METs, em que o prognóstico ele é muito ruim, né? Então é interessante você aumentar o VO2 rapidamente desses indivíduos, né, para que ele não apresente uma condição de risco para ser internado ou para apresentar algum evento adverso. Né? Então, na periodização é interessante treinar de forma de leve a moderada no início, né, nas 2 semanas iniciais, por exemplo, e depois sim você pensa, né, eu como Gustavo, né, eu costumo prescrever uma alta intensidade a partir da 2ª semana, né, mas isso, a partir da 3ª semana, desculpa, mas isso é alta intensidade para um programa de reabilitação cardíaca, é alta intensidade para o miocárdio, não necessariamente para as articulações, né, para a musculatura do quadríceps, para a musculatura do tríceps sural, por exemplo. Tá? O indivíduo ele não está fazendo uma intensidade muito alta para o tecido muscular, por exemplo, periférico. Né? Então, é interessante treinar a intensidade alta para o miocárdio.
E para que as pessoas consigam visualizar um pouquinho, assim, né? Imaginar como é que foi esse treinamento. Porque talvez para quem não tenha experiência nesse tipo de prescrição e com essa população, não compreenda muito bem como é que as sessões, né, ocorrem. Tu prescreveu, então, a partir de uma variável de um teste máximo, né? Sim. Mas ainda na prática, essa alta intensidade para o miocárdio, né, como tu referiu, era uma velocidade de quanto? Tu usou somente ajuste de velocidade de inclinação, e tu sabe mais ou menos qual foi essa média de velocidade da alta intensidade? Sim, na verdade, tem algumas fórmulas que essas fórmulas elas acabam batendo com a prática mesmo. Né? A cada METS aumentado, né, acaba representando para a gente em quilômetro por hora. Por exemplo, o indivíduo a 5 METS, ele parece que a 5 km por hora ele está a 5 METS. Né? A 6 METS parece que a 6 km por hora ele está a 6 METS. Esses indivíduos, eles tinham 5 METS, né, no baseline, ou seja, parece que numa velocidade máxima entre 5 e 6 km por hora, esse indivíduo chegava próximo da frequência cardíaca máxima. Isso. Então, a gente trabalhava até 90% disso, que dava aproximadamente 4,5 km por hora para os indivíduos que tinham 5 METs. Né? Então, a gente trabalhava ali, né, jogava esse indivíduo a 4,5 km por hora e depois voltava esse indivíduo para 3 km por hora, por exemplo. Né? Então, a velocidade, assim, pensando numa população extremamente saudável, né, 4,5, 5 km por hora é uma caminhada muito confortável no dia a dia. Né? Então, a gente trabalhava pensando em velocidade, pensando em potência, a gente trabalhava nessa velocidade, né, para aqueles indivíduos que apresentavam 5 metros, por exemplo. Mas a gente pegou uma população com pós-infarto, com doença arterial coronária, que apresentava também quase 7 metros de capacidade. Então, esses indivíduos trotavam. Né? Eles faziam um trote com uma alta intensidade e eles recuperavam com caminhada. Né? Isso é absolutamente normal dentro de um programa de reabilitação cardíaca. Né? A gente estabeleceu uma idade acima de 40 anos. Acabou que a média da nossa população ficou em torno de 60 anos. Então, eles eram indivíduos que não... devido ao processo de envelhecimento, devido ao processo de sedentarismo, eles não conseguiam atingir velocidades tão altas. Mas, assim, pensando na prática da prescrição, geralmente são caminhadas, né? São caminhadas de entre 3 e 6 km por hora para esse tipo de população, a alta intensidade. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos. E, então, já que tu tocou um pouquinho nas características da tua amostra, né? Tu pode falar para a gente, por favor, um pouquinho mais sobre quem foram esses pacientes? Quem é esse paciente que tem doença arterial coronariana, né? Ele passou por procedimentos, ele ainda manifesta sintomas, fez então angioplastia, fez cirurgia de revascularização do miocárdio. Quais foram os teus critérios, né, de elegibilidade? Mas também explicar um pouquinho mais de quem é esse paciente para todo mundo, por favor. Assim, em linhas gerais, são indivíduos liberados para atividade física, né, segundo as recomendações da época, né, do American Heart Association, né, da Associação Americana do Coração. Geralmente são indivíduos sedentários, tá? São indivíduos sedentários que apresentam a síndrome metabólica de longa data, podendo apresentar diabetes, podendo apresentar hipertensão, tá? São indivíduos que todos esses coronariopatas praticamente fizeram uma angioplastia, né, inseriram um stent em algum ramo da coronária, 1 ou 2 ou 3, alguns com revascularização do miocárdio, porém todos com boa função ventricular. Tá? É bom deixar claro isso, porque quando a gente pensa em cardiopata, tem os diversos estágios das cardiopatias. Né? Tem aquela insuficiência cardíaca crônica, né? Aquele indivíduo que apresenta uma função cardíaca muito ruim, né? Apresenta um ventrículo esquerdo muito debilitado, mas tem aqueles indivíduos que apresentam uma lesão ventricular esquerda, mas esse ventrículo ele ainda apresenta uma boa função ventricular. Tá? Lembrando que esses pacientes, né, eles não eram pacientes de altíssimo
risco em serviços de atividade física. Né? Então, era esse tipo de população, né, com síndrome metabólica. Eu mesclei homens e mulheres também. Tá? Não me lembro exatamente os percentuais que eu coloquei nas tabelas, mas estava aproximadamente 50%. Enfim, a gente realizou o Q quadrado, né? A gente observou que não houve diferença em sexo, não houve diferença em medicamentos, não houve diferença em procedimentos. Né? Teoricamente, essas populações elas eram bem parecidas. Né? Todos os grupos eles eram bem parecidos. Tá? Mas resumindo, né, essa população era uma população coronariopata, com uma boa função ventricular e geralmente com histórico de síndrome metabólica. Perfeito. E Douglas, alguma pergunta? Na verdade, não. Eu gostaria de cortar vocês aí, no bom sentido. O papo está muito bom, tá? Eu tenho várias perguntas para fazer, certamente, mas eu vou deixar para fazer lá no simpósio, tá, de Gramado, que vai ser agora em maio. Tem a data no início do vídeo lá, eu vou colocar. Tá certo? Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Tá? A gente tem muito ainda a conversar. Vamos trocar muita ideia no decorrer do ano, aí, enfim, e certamente no nosso simpósio. Juliana, muito obrigado também. Eu agradeço muito, né, a participação de vocês dois nesse momento, especialmente do Gustavo, né? E já adianto que eu já tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer agora, mas que eu vou aguardar lá para o simpósio também. Tá bom? Muito obrigada pela tua participação, Gustavo. A gente te aguarda aqui, ansiosos, para então a gente participar, né, juntos lá do nosso simpósio em maio, na cidade de Gramado. Eu que agradeço a vocês, tá? Eu acho que já é um sucesso esse evento, um espaço muito bom para a educação física, principalmente, né? O que vocês estão fazendo é algo brilhante, algo louvável na área. Né? Vocês estão com uma preocupação imensa com a qualidade do evento, com a organização do evento. Tá? E eu aguardo ansiosamente assim, para responder essas perguntas. Né? Espero ter sido relevante aqui nesse bate-papo, né, que a gente iniciou. E conto com a participação de todos também lá no Simpósio de Educação Física, né, que vai ser realizado na cidade de Gramado, né, no período de 23 e 24 de maio desse ano mesmo, de 2019. Tá? Conto com a participação de todos vocês e muito obrigado aí pelo convite e pela atenção de todos. Feito, obrigado, Gustavo. Até a próxima, então, pessoal. Uma boa noite. Obrigado. Até. Tchau.